Resenhas. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Salve, salve galera! Começando nossa resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. O papo aqui vai ser sobre fotografia e cinema. Eu estou recebendo o fotógrafo cineasta Felipe Sales, que vai contar um pouco dessas artes, além de tudo, da carreira dele, do trabalho dele. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E falar de arte é sempre muito gostoso, né, cara? Com certeza. Quantos anos já de dedicação à fotografia? O que veio primeiro, fotografia ou cinema? Primeiro veio a fotografia. É. Eu sou filho de fotógrafo, né? O meu pai era fotógrafo publicitário em São Paulo. Ele tinha um estúdio publicitário, um estúdio grande lá, e na época, anos 70, 80, era uma época de crescimento, né, da publicidade no Brasil, né, cara? A publicidade era, assim, o suprassumo, né? Mad Men? É. E aí eu fui criado em volta disso, né? Então a fotografia veio antes. Eu trabalhei com meu pai antes. E depois, quando eu fui escolher a carreira docente, a carreira profissional na escola, né, na faculdade, aí eu escolhia o cinema, que era o mais próximo. Eu optei pelo cinema. E ser um fotógrafo facilita a vida do cineasta? Muito, porque né? o lidar com imagem é comum aos dois. Sim. E quando você domina o aspecto captação de imagem, né, que é o aspecto fotográfico, puro e simples, isso tudo te ajuda no sentido de você não... É uma preocupação a menos, quer dizer, você pode estar totalmente imerso na questão da dramaturgia, na questão da direção dos atores, em todas as outras coisas que já vem uma visão mais técnica, eu acho, do trabalho de um modo geral. Eu acho que uma das grandes coisas, principalmente no que eu tenho mais experiência, que é o cinema publicitário, é essa questão da iluminação, fotografia, coisas que um fotógrafo já conhece, já vem de berço do trabalho do fotógrafo. E isso faz uma diferença absurda na filmagem. Exatamente. Né? E o que eu acho mais bacana nisso é que o fato de você ter esse conhecimento técnico, na verdade, te liberta de uma preocupação técnica. Quer dizer, você já dominando isso, é uma preocupação a menos técnica. Sim. Pode se concentrar em outras coisas. Exatamente. Que é a parte estética, que é a parte que mais realmente faz diferença no final do resultado das coisas. Eu me lembro bem, eu fiz alguns bons anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu fiz um curso de cinema, eu estudei comunicação também, eu fiz um curso de cinema, Júlio Munhoz, se não me engano. Júlio Munhoz, foi meu colega na FAAP, inclusive. Grande cineasta, cara, eu fiquei encantado pelo trabalho dele, assim, fiz o curso até o fim. Ele promovia um curso, inclusive, gratuito no Senac, em Campinas. Certo. Aos sábados e domingos, eu fui para lá, durou mais ou menos uns 6 meses esse curso. E ali eu tive uma visão, eu já tinha um pouco de noção de fotografia, daquela coisa de faculdade, mas quando você vai para especializar num curso de cinema, e eu gostava muito dessa coisa de direção, ele disse uma coisa pra gente que eu guardo até hoje, que é, você nunca mais vai assistir um filme como um telespectador comum, você nunca mais vai ver nada como um telespectador comum. Você sempre vai ficar atento a detalhes de iluminação, de fotografia. E eu imagino que é meio que essa transição que passa do fotógrafo para o cineasta, né, cara? Eu acho que existem fases, né, que você passa. Quando você começa a estudar o cinema, realmente o seu olhar se modifica. O seu olhar sempre vai crescendo, né? Em termos de compreensão da coisa, vai ficando cada vez mais abrangente a sua compreensão. No início, realmente, o filme às vezes até perde a graça, porque você começa a ver tecnicamente os problemas, ou os defeitos, ou as virtudes, mas você já sabe como isso é feito, então aquilo até perde um pouco a magia. Mas isso é uma fase, porque depois você volta ao espectador, digamos... Você nunca mais vai ser um espectador comum, mas você volta ao espectador normal, que privilegia a magia do cinema. Sim.
Quer dizer, só que com uma visão mais abrangente, uma visão mais ampla. Eu tive casos de filmes, cara, que eu tive que assistir umas 3, 4 vezes para tentar prestar atenção só no enredo, sabe? Só na história, porque e nos personagens, porque você ficava tão atento a essas coisas técnicas, aquela coisa do encanto que você tem, né, pela magia do cinema, de como ele é feito, das técnicas e tudo mais, que você realmente, às vezes, perde o controle, o foco. E tem filmes que você tem que estar ligado o tempo todo para poder entender a história, né? Exatamente. Filmes bastante complexos, que são os que mais me atraem, inclusive. E aí eu tive que assistir umas 3, 4 vezes, cara, para voltar a entender o enredo e prestar atenção só no enredo, sabe? Mas é fascinante, né? O mundo do cinema eu acho que é fantástico, cara. Acho que de todas as artes, eu gosto de todas, mas principalmente gosto muito de música. Mas a questão da magia do cinema, daquela tela que eu acho que... É insubstituível. E mesmo você vê hoje com a gente com uma facilidade grande de visualização de coisas, dessa concorrência com a internet, com um mundo de informação voraz e veloz, o cinema não consegue perder a magia dele. Eu acho que não vai perder nunca, né? Não, mas isso a música também não. A arte, de uma forma geral, nunca vai perder a magia, porque é exatamente essa a função dela. Sim. Exatamente abrir essa janela, né, no mundo, uma janela de fantasia que permita você viajar, que permita você vislumbrar uma outra realidade. Se não for isso, não faz sentido, né? A arte não tem a beleza da reflexão, o prazer de uma reflexão estética frente a uma obra de arte, é uma coisa que você só consegue realmente abrindo o canal da imaginação, abrindo o canal de uma coisa diferente dessa coisa dia a dia, corriqueira, né? Para isso que serve. É o sonho, né? É o sonho, o mundo dos sonhos, né? O mundo dos sonhos. Por isso que se produz tanto e se fatura tanto com cinema no mundo, né, cara? É uma necessidade mesmo do ser humano. É muito interessante. É o único ser animal da natureza que é capaz de ter essa dimensão estética, né? De ter a apreciação, o prazer puro e simplesmente estético, né? Antes da gente começar o programa, inclusive, eu te perguntei se você tinha visto o Oscar, que acabou de passar, e você me disse que não pôde ver porque agora é um pai fresco, né? Eu sou um pai fresco e tudo que eu vi foram canais educativos, infantis. O meu Oscar foi a Peppa. Cara. Mas teve falando de cinema, música e tudo mais, teve uma passagem do Oscar que eu achei muito bacana, que foi uma homenagem a Julie Andrews. A Julie Andrews, sim. Você chegou a ver esse trecho? Puxa, e de 50 anos do filme Novista Rebelde. Novista Rebelde, a Lady Gaga fez uma apresentação. Ela tem me surpreendido até, porque assim, eu sempre achei ela uma artista extremamente pop, e ela fez um trabalho agora com Tony Bennett, bem bacana, e cantou de um jeito que eu nunca tinha visto ela cantar as músicas do filme, e aí entrou a Julie Andrews. Foi um negócio emocionante, assim, cara. E essa ligação, né, das artes, né, de como a música está presente, de como a fotografia, de como tudo isso se linka com o cinema, né, cara, e transforma o mundo, né? O cinema, ele acho que grande parte da magia do cinema está também no fato dele ser uma confluência de diferentes linguagens, né, diferentes artes, para um fim especificamente narrativo, né, e dramatúrgico. Quer dizer, você não é apenas o contar a história, é o contar uma história com uma imagem maravilhosa, com uma música maravilhosa, com personagens maravilhosos. Quer dizer, toda essa estrutura montada no cinema é uma coisa assim que faz dele realmente um fascínio ímpar, né, na arte. Cara, eu acho fantástico. E muito mais fácil produzir fotografia do que produzir cinema, né? Com certeza. Mesmo com a facilidade do mundo digital que veio aí, que eu acho que tem aberto até muita possibilidade para novos talentos começarem a trabalhar, para começar a mostrar o seu trabalho, para produzir curtas e tudo mais. Mas ainda assim, produzir cinema Sim, dá um certo trabalho. Realmente, hoje nós vivemos uma fase
que é possível você realizar um produto audiovisual que antigamente nós chamávamos de cinematográfico. Hoje não tem muito apelo isso do ponto de vista técnico, porque você não usa mais película, você não usa mais filme, você vai acabar usando digital. Mas em termos de linguagem, você acaba sendo cinematográfico. Sim, né? Então, hoje fazer um produto cinematográfico, um produto audiovisual, mesmo que seja em vídeo, é muito fácil, porque você tem câmeras extremamente baratas, com uma qualidade incrível. Sim. E ilhas de edição que você... A qualidade dos próprios celulares hoje, né, cara? Tem gente produzindo coisa com celular. Eu já vi coisas de curtas produzidas com celular, fantásticas, assim, cara. Eu acho que começa a me valer uma ideia de arte que eu aprendi muito dentro da faculdade de comunicação, que não importa a ferramenta, importa a ideia. Exatamente. A ideia original é que prevalece, né? Exatamente. Essa é a razão pela qual hoje você fala assim, puxa, mas então pela facilidade nós deveríamos ter uma quantidade imensa de filmes sendo produzidos. Realmente existe uma quantidade maior de filmes, mas não é a quantidade comparável com a disponibilidade da tecnologia. Com certeza. E isso é em função disso, não basta você ter a tecnologia. Sim. Tudo nasce da ideia. A ideia original que tem que prevalecer, né, cara? E aí é o talento que se sobressai. Exatamente, né, Felipe? Não tem exatamente. Como, né? Eu vou chamar um intervalo rapidinho, depois quero saber como é que anda o trabalho aí do professor, inclusive, Felipe. Quero falar mais sobre cinema, sobre fotografia. Falamos de digital, mas eu sei que você já trabalhou até com Super 8, né, cara? Já trabalhei. Você vai me contar um pouco disso tudo daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Galera, papo muito legal aqui com o Felipe Salles, fotógrafo cineasta. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Rapidinho, não sai daí que a gente já volta. Até já. Blá 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 blá.